Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo de número 12. Nós iremos ler do versículo 13 ao 17. Marcos 12, de 13 a 17. Após a leitura desse texto, eu peço ao irmão presbítero Carmo que, por favor, nos conduza numa oração. Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao 17, e em seguida o irmão Carmo irá orar, tá bom? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge ou efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos agradecidos a Deus e alegres, ó Pai, ao subir à casa do Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor escute as nossas orações, ó Deus, os nossos louvores, ó Pai. Inclina o ouvido, ó Deus, para ouvir as nossas orações, as nossas petições, os nossos agradecimentos, ó Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado nessa noite pelos Teus filhos, que o Senhor mesmo os escolheu. Nos ajuda, ó Pai, a compreender a Tua palavra, ó Deus, que foi lida agora nesse momento. Dá, ó Deus, a iluminação ao Teu servo, que está encarregado, ó Deus, de fazer explanamento da Tua palavra. Usa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Prepara o Teu povo, para que sejam, ó Deus, orientados pela Tua voz. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Os fariseus, assim como os herodianos, de cujos grupos foram enviados alguns representantes a Jesus, na ocasião das coisas aqui acontecidas, eles eram rivais, políticos e religiosamente falando. Por isso os fariseus e os herodianos não se davam. Mas você deve se lembrar daquele ditado ou daquela frase que diz mais ou menos assim: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E como os dois agora tinham um inimigo em comum, eles foram enviados juntamente para falar com o Senhor Jesus e fazer a Jesus uma pergunta que tinha, de certa maneira, pouquíssimo a ver com as coisas que Jesus pregava. Enviados pelos herodianos, os herodianos eram partidários do rei Herodes, e os fariseus eram aquele grupo influente, muito religioso que havia em Israel. Eles foram até o Senhor Jesus para fazer uma pergunta para ele. Chegaram a ele com uma pergunta maliciosa, porque eles tinham o objetivo comum de fazer com que o Senhor Jesus fosse desacreditado diante do povo. E se Jesus, conforme o jeito que Jesus respondesse, ele poderia ser chamado de um herético, de uma pessoa que se colocava contra a palavra de Deus, contra o seu povo, ou então, conforme o outro jeito que Jesus respondesse, eles poderiam dizer que Jesus estava contra as autoridades. Então eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, Senhor,
nós sabemos que o Senhor é um mestre enviado da parte de Deus, que o Senhor não se importa com a aparência humana e que o Senhor responde às coisas de acordo com a verdade de Deus, que o Senhor de fato nos conduz no caminho de Deus. Vocês sabem, meus irmãos, eles não acreditavam em nada disso, mas eles estavam com esta frase, assim, essas palavras introdutórias, como que preparando o terreno para a pergunta que viria. E em seguida, então, eles perguntam para Jesus: Senhor, responde uma coisa para a gente. É certo nós pagarmos tributo a César ou não? Pagamos ou não pagamos? E a resposta dada pelo Senhor, meus irmãos, mais uma vez, nos ensina a respeito da sabedoria de Jesus, do caráter de Jesus. E nos mostra mais uma vez que se nós tão somente nos fiarmos na sabedoria do Senhor Jesus, nós temos a resposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. Deus nos ensina a nos portarmos neste mundo com a sabedoria dele. Porque a maneira como Jesus interpreta a vida e as Escrituras não é somente lógica, não é uma maneira somente sábia de se pensar nas coisas, mas é uma maneira divina. Por isso, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje a respeito da reação do Senhor Jesus diante dos fariseus e dos herodianos quando se chegam mais uma vez a ele. A primeira coisa que eu gostaria de notar é o tremendo discernimento, a tremenda percepção que o Senhor Jesus tem das nossas motivações. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência parecida com essa. Alguém nos elogia e nós percebemos que a pessoa não está sendo sincera no seu elogio. Já aconteceu isso com você? Se alguém nos elogia, muitas vezes nós percebemos que a pessoa está sendo sincera, então o que nós fazemos? Nós humildemente agradecemos a Deus porque estamos sendo abençoados, reconhecemos e seguimos a vida. Mas às vezes, nós percebemos que alguém está nos elogiando e é pura bajulação, como aconteceu aqui, no caso desses homens que se chegam a Jesus. Ou às vezes, acontece também que alguém vem e fala uma palavra elogiosa e a gente não percebe nada, a gente não sabe de que natureza é aquilo. E acontecem às vezes também que muito tempo depois é que nós vamos perceber. E por que é desse jeito, meus irmãos? Porque nós somos pessoas limitadíssimas. Nós não temos a capacidade de conhecer o coração das pessoas. Nós não podemos perceber tudo que se passa na alma dos outros. Mas como Jesus é diferente, Jesus, ele percebe de imediato. Ele sabe de imediato os porquês que nós estamos fazendo as coisas. Ele não olha apenas para o que estamos fazendo, mas ele olha também para o porquê nós estamos fazendo. Não é apenas aquilo que nós dizemos, mas ele sabe também a motivação com a qual nós falamos as coisas. Há um texto no livro de Provérbios que é muito interessante, diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Deus, porém, pesa o espírito. Eu fiquei pensando nisso esta semana, eu fiquei pensando assim, quanto será que pesa um espírito numa balança? Não pesa nada, não é? Mas o Senhor, para Ele, na presença dEle, até o nosso espírito, Ele tem um conhecimento profundo de todas as coisas. É como se, diz o texto de Provérbios, é como se Jesus, é como se o Senhor colocasse o nosso espírito numa balança e levasse em conta não apenas aquilo que é aparente, mas aquilo que vai na nossa alma. Não apenas o que dizemos ou pensamos, mas as razões, os motivos. Por isso, antes de Jesus responder aqui à pergunta que eles fazem para ele, Jesus repreende essas pessoas. Veja o versículo de número 15. Mas Jesus
percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Por que vocês estão me testando? Por que estão fazendo prova de mim no sentido negativo? Naturalmente, meus irmãos, Jesus repreende essas pessoas aqui, não somente porque ele tem discernimento, mas porque Jesus também tem autoridade para fazer isso. E não é somente porque Jesus tem autoridade pelo fato de ser o Filho de Deus, que ele tem a autoridade moral, mas é porque Jesus também tem um coração cheio de amor, até para com aqueles que se chegam a ele de maneira errada, que se chegam a ele com fingimento. E por que eu digo que Jesus tem um coração assim, cheio de amor, até para quem ele está repreendendo? Você se lembra do que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19? Lembra? Lembra, Leonardo? Eles vão colocar lá para a gente ler. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você percebe? Até quando Jesus está falando com pessoas que têm razão para ser repreendidas, qual é a motivação dele? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então aqui no texto, conforme a gente entende, não é que Jesus está simplesmente repreendendo porque ele tem prazer nisso. Não, é o contrário, é porque Jesus quer provocar uma certa reação. E qual é a reação lá, ainda em Apocalipse 3,19? Eu repreendo e disciplino quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mude o seu pensamento, mude o seu comportamento. E isso, meus irmãos, para nós é uma coisa maravilhosa. Por várias razões. A gente pode dizer que uma repreensão do Senhor Jesus, pelo fato de que Ele nos conhece, é uma fonte inesgotável de bênção. A gente pode dizer que o fato de Jesus nos conhecer é uma fonte, são os céus abertos derramando sobre nós chuvas de bênçãos. E por que eu afirmo isso? Porque, primeiramente, o fato de que Jesus nos conhece por dentro é uma amorosa repreensão para que nós prestemos bem atenção nos nossos caminhos. É uma advertência sobre a maneira como nós precisamos andar na presença dEle. O fato de que Jesus conhece o nosso coração deve produzir em nós uma atitude de seriedade para com Ele, de andar perante Ele em espírito e em verdade. Deve produzir em nós o temor de sermos hipócritas na presença do Senhor, fingidos, teatrais. Deve afastar de nós toda a atitude que não convém a pessoas que adorem ao Senhor verdadeiramente. Se nós andamos na presença do Senhor Jesus, se Ele conhece o nosso coração, isso deve fazer com que nós nos afastemos dos nossos pecados. Isso deve fazer com que nós nos afastemos de toda a vaidade em nosso serviço, toda a falsidade nos nossos relacionamentos, mas com que nós andemos em sinceridade diante de Deus e diante uns dos outros, porque tudo está diante de Deus. Jesus conhece o espírito de cada um. Além de ser uma bênção por causa disso, também é uma fonte de graça para aqueles que estão atribulados pelos seus próprios pecados. Se tem uma coisa que atormenta a vida de um filho de Deus, a consciência de um filho de Deus, é a constatação de que ele está pecando, de que ele está afastado dos caminhos do Senhor. E graças a Deus isso acontece. Graças a Deus o crente, ele se entristece e muito por causa dos seus pecados. Ainda mais quando esse pecado está se tornando, por assim dizer, um modo de vida. E o crente não se contenta com isso, ele não se alegra com isso. Mas veja como isso é maravilhoso. A partir do momento em que uma pessoa reconhece os seus pecados diante de Deus, ela não está fingindo mais.
A partir do momento em que uma pessoa reconhece as coisas erradas que está fazendo, ela deixa de ser hipócrita. E quando ela deixa de ser hipócrita, o Senhor, que é mais do que misericordioso, mais do que ansioso para derramar sobre nós o seu perdão, o Senhor faz exatamente isso. Quanto maior nós temos convicção dos nossos pecados, maior é a graça que Deus nos oferece. Maior é a transformação que Ele tem para nos conceder, porque Ele está mais do que disposto a nos limpar completamente. Quanto mais profunda é a nossa necessidade. Mas tem um terceiro aspecto também. É que se o Senhor Jesus nos conhece por dentro, então Ele sabe as nossas tribulações. Você se lembra da história de Jó? Os amigos de Jó, diante de todo o sofrimento pelo qual ele estava passando, foram consolá-lo. E estava tudo bem, enquanto eles não abriram a boca para falar nada. Eles ficaram 7 dias sentados do lado de Jó e não disseram nada para ele. Isso foi um conforto enorme. Mas quando eles começaram a despejar a sua sapientíssima teologia, explicando para Jó por que ele estava sofrendo, eles só falaram bobagem. Ou como disse o Senhor, falaram a respeito do Senhor aquilo que não era reto. Disseram que Deus estava castigando Jó por pecados que Jó não havia cometido. E então Jó, no meio de toda aquela aflição, ele disse assim: Deus sabe o meu caminho. Deus sabe por onde eu tenho andado. Deus sabe as coisas que eu tenho feito. Se por um lado, meus irmãos, o conhecimento que Deus tem da nossa alma nos leva a andar no temor do Senhor, por outro lado, Ele também conhece as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Então você percebe? Seja para repreender por causa dos pecados, seja para arrancar as máscaras da nossa hipocrisia, seja para consolar nas nossas tribulações, o fato de que Jesus nos conhece é simplesmente maravilhoso, é fonte de bênçãos para nós. Tem um segundo aspecto que a gente pode observar aqui, é como a palavra do Senhor Jesus é um exemplo de como o Senhor sempre tem algo sábio para nos dizer em todas as questões da nossa vida. Que maravilha, meus irmãos! Tomar decisões, corrigir as nossas rotas, saber o que fazer, é algo que o Senhor não nos deixa por nossa própria conta. O crente, ele não precisa de horóscopo para saber tomar as decisões dele. Ele não precisa fazer adivinhações. E ele não precisa nem de superstições evangélicas, não é? Ele não precisa de uma caixinha de promessas para saber qual é a palavra que Deus tem para ele naquele dia. Não. A palavra de Deus, ela tem orientação para todas as coisas na nossa vida. Na Bíblia, o Senhor nos ensina, direta ou indiretamente, tudo o que precisamos conhecer para tomarmos decisões sábias. As Escrituras nos ensinam a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E aqui nós temos um exemplo disso. É claro que os fariseus e os herodianos, eles não estavam ali para conversar com Jesus, porque eles queriam saber qual era a melhor decisão a tomar. Eles estavam ali com o propósito de fazer Jesus cair em algum deslize. Era uma cilada que eles estavam preparando para o Senhor. Então eles chegam com adulações, eles chegam com palavras agradáveis, nas quais não acreditam, e fazem uma pergunta ardilosa, mas o tiro saiu pela culatra. Porque Jesus, com a sua resposta, ele dá uma palavra que tem sido orientação para os crentes através dos séculos todos. Eles perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, responde para nós, é certo nós pagarmos tributo para o César? Se eles estavam sem a intenção de uma resposta sábia, eles não conseguiram aquilo que eles estavam desejando. Naturalmente, meus irmãos, que os judeus, na sua maioria, embora fossem obrigados a pagar impostos, eles se sentiam muito ofendidos e oprimidos neste assunto. E não somente neste assunto, mas em muitos outros também.
e por diversas razões. Uma delas é que os impostos eram altíssimos e vários. Por exemplo, um agricultor ele tinha que dar 10% dos frutos da sua terra em pagamento pelos impostos. No caso do vinho, era 20%. Além disso, cada homem dos 14 aos 65 anos e cada mulher dos 12 aos 65 anos também tinha que pagar um denário simplesmente por estarem vivos. Era, digamos assim, uma taxa pela existência. E havia um outro imposto também que consistia em 1% de tudo aquilo, era uma espécie de imposto de renda, que consistia naquilo que era 1% de tudo que a pessoa conseguia ganhar. Então veja, além os impostos serem altos e serem muitos, era para um governo estrangeiro, era para um governo opressor do povo judeu. E tudo isso fazia com que o povo de Deus se sentisse muito oprimido. Ainda que o Império Romano, a gente lê na história, tenha investido muito em proteção do povo. Você lê nas páginas do Novo Testamento que parece que tem um guarda em cada esquina, tem um policial militar em cada esquina para proteger as pessoas. Embora o Império Romano investisse muito na construção de estradas, e foi essa construção enorme de rodovias não, de estradas, né? Que permitiu que o evangelho avançasse tão rapidamente, as pessoas se sentiam oprimidas, porque os impostos eram muito grandes, as pessoas eram pobres, e a maior parte das autoridades vivia no luxo, vivia de uma maneira injusta na cobrança dos seus impostos. Então, vêm aqui os fariseus, juntamente com os herodianos, e perguntam para Jesus: Senhor, está certo nós em pagarmos impostos? Se Jesus respondesse: não, vocês não devem pagar, Jesus seria acusado de rebelião contra as autoridades. Se Jesus dissesse: vocês devem pagar, então eles diriam que Jesus era contra o povo de Deus, sofrido e oprimido. Mas veja o que Jesus respondeu, e como Jesus foi sábio. Ele disse: trazei-me um denário para que eu veja. Alguns dizem que Jesus ele não tinha nenhuma moeda para mostrar, então ele diz: traz uma para eu ver. O denário era uma moeda romana, que tinha de um lado a efígie do imperador, e do outro lado o imperador assentado no trono. E a inscrição dizia assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, sumo sacerdote. E tinha lá o valor da moeda. Era uma moeda cheia de blasfêmias, porque o Tibério César não era filho do divino Augusto. E também não era sumo sacerdote. Os césares romanos, eles queriam, através disso, reforçar a ideia de que eles eram divinos e que, por causa disso, deveriam ser adorados. De um lado, aquela moeda era de César. De outro lado, aquele César queria honras para si que não pertenciam a ele. E qual a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, através das gerações, essa tem sido uma das melhores coisas, uma das mais práticas que os crentes têm para o seu comportamento neste mundo. Porque veja, se Jesus não tivesse dado essas palavras aqui, faltaria para nós uma certa sabedoria diante de muitas circunstâncias da vida. Por que eu digo isso? Porque em outro lugar Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. E ele também disse assim: vós, os que credes em mim, vós não sois deste mundo. A nossa pátria, irmãos, está no céu, onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Agora, o nosso pensamento é tão limitado que se nós atentássemos apenas para alguns aspectos da palavra de Deus, então nós chegaríamos à conclusão de que nós não temos obrigações nesse mundo,
que, já que nós somos cidadãos dos céus, então nós não temos certos deveres. Sim, a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, que nós estamos aqui peregrinando apenas. Mas enquanto nós estamos aqui peregrinando, nós temos o dever de, sendo cidadãos dos céus, sermos cidadãos exemplares para o mundo. Mundo que não reconhece Deus, mas que ainda assim pertence a Deus. E esse mundo que foi criado por Deus, ele é um mundo que nós devemos alcançar com a mensagem de Cristo. É um mundo no qual nós vivemos, no qual nós evangelizamos, pelo qual nós oramos, um mundo no qual nós bebemos, comemos, amamos, casamos, desfrutamos de bens materiais, e dentro disto tudo Deus estabeleceu autoridades que devem agir em seu nome para o bom andamento das nações, para a proteção das famílias, para a proteção dos indivíduos. E Jesus diz, e o apóstolo Paulo também, que nós devemos nos empenhar ao máximo para mantermos a nossa sociedade funcionando e funcionando bem. Manter os governos, manter as leis, manter a obediência às autoridades. A César o que é de César. Como diz o apóstolo Paulo, a quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem obediência, obediência. Não foi apenas uma resposta lógica, inteligente do Senhor Jesus, também não foi uma resposta só para vencer a discussão. Não, o que o Senhor Jesus diz é mais do que uma resposta humana. É a maneira como nós precisamos nos comportar a cada geração. Esse mês é o último mês que a gente tem para entregar a declaração do imposto de renda. A César o que é de César. O cristão tem obrigações para com o governo. O cristão tem obrigações para com a sociedade. E sonegação de imposto é uma das coisas mais vergonhosas, não é? Que uma pessoa que se diz cidadão do céu faria se ela roubasse as coisas aqui da terra. Honrar a Deus não implica em desonrar o governo. Fazer a vontade de Deus não implica em ser um cidadão inconsciente das suas responsabilidades. Portanto, Jesus não poderia ser acusado de rebelião, e Jesus também diz aqui que para cada situação da nossa vida existe uma orientação de Deus para nós. Mas a terceira coisa que eu gostaria de destacar, por um lado, a César o que é de César. Por outro lado, a Deus o que é de Deus. Nabucodonosor queria ser adorado como Deus, mas os crentes não se curvaram diante da imagem dele. Ciro proibiu os crentes de orarem por um mês, mas Daniel não obedeceu a Ciro quando foi proibido de orar. Os judeus, Antíoco Epifânio, aquele perverso rei grego, quis ser adorado pelos judeus, mas eles também não o fizeram. Os Césares queriam que fosse queimado incenso para eles, que as pessoas se inclinassem diante das imagens deles e dissessem, César é o Senhor. Mas os crentes em Jesus não fizeram isto. Porque, por um lado, meus irmãos, nós temos obrigações legais. Nós temos obrigações diante das autoridades deste mundo. Mas, por outro lado, a maior de todas as autoridades é Deus. Só Ele pode ser adorado. Se a gente fosse dizer o que pertence a Deus, eu quero apenas adiantar o versículo de número 30, versículo de número 29 e 30 aqui, falando a respeito dos mandamentos. O Senhor Jesus diz assim no versículo 29, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A César o que é de César, mas a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, a tua veneração, o teu culto. E se um dia o César quer que você faça alguma coisa contrária à palavra de Deus, antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se o César diz que o aborto pode correr solto à vontade, você não vai acreditar nisso. Se ele diz que casamento de pessoas do mesmo sexo, as pessoas podem fazer à vontade, você não vai concordar com isso. E tantas outras coisas que forem contrárias à Escritura Sagrada, você não vai admitir isso, porque tem alguém que é mais autoridade na tua vida e alguém a quem você ama mais. Eu quero concluir, meus irmãos, com a leitura de um outro texto que traz para nós a verdade bíblica tal como ela é ilustrada pelo Senhor Jesus aqui nesse nosso texto básico. E este outro texto está em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que eu quero afirmar é que esse texto, ele nos dá na forma de doutrina aquilo que nós vemos no texto de Marcos. Primeiro, diante de Deus, todas as nossas motivações estão descobertas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela penetra até o fundo da nossa alma, e isso traz uma primeira implicação para nós. Não devemos nos esconder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ilumina o nosso ser interior. Nos cantinhos mais profundos do nosso coração, ali ela chega. É quase como se ela pudesse dividir a alma do espírito, como se ela pudesse dividir as juntas das medulas. Ela nos descobre, ela traz à luz aquilo que nós somos por dentro, as nossas motivações. Então deixemos que essa palavra faça a sua obra. Então não sejamos rebeldes quando o Espírito fala conosco. Ouçamos o que o Espírito do Senhor nos fala através dela. Se a palavra de Deus estiver nos ferindo como uma espada de 2 gumes, deixe ferir. Quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que ele faz é pegar o bisturi e cortar, não é assim? E ele corta, ele remove aquilo que está sujo por dentro, aquilo que está errado, e depois ele fecha. A palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, ela faz a ferida, mas ela também sara, ela restaura, ela chega no fundo do nosso coração para limpar-nos dos nossos pecados. Então, quando Deus estiver falando, não fujamos à convicção de pecado. Deixa doer, deixa o Senhor falar, deixa o Senhor quebrantar, porque arrependimento traz restauração, arrependimento traz refrigério, arrependimento traz paz ao coração. Segundo, andemos em sinceridade diante do Senhor. Sinceridade acerca dos nossos motivos, sinceridade sobre os nossos pecados, sinceridade sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós fazemos e sobre aquilo que nós falamos. E andemos com sinceridade, sem temor, porque tudo está patente diante daquele que nos conhece
perfeitamente, e tudo está patente diante daquele que pode nos curar internamente. Terceira aplicação. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Faça o que você puder de melhor como cidadão do Estado, mas não esqueça que a salvação, que a solução para os problemas do mundo não vem de homens. A salvação pertence ao Senhor. A salvação para os problemas do mundo não está nas ideologias políticas. Não está em determinados políticos. Não importa qual seja o nome deles. E também não pense que a comunhão dos crentes deve ser baseada em posicionamentos políticos. Alguns anos atrás eu servi a Deus numa cidade que havia 2 candidatos à prefeitura, só 2. E algumas pessoas da igreja votavam num candidato. E outras pessoas da igreja votavam no outro candidato. Muito bom, nós estamos num país democrático. Cada um vota de acordo com a sua consciência. Mas o problema é que os irmãos na igreja começaram a ficar divididos por causa dos candidatos. E não demorou muito, estavam brigando, literalmente, por causa disso. Irmãos, algum candidato político salva uma nação? Salva uma cidade? Pessoas pelas quais Jesus derramou o seu sangue, dizendo assim para outras: não, se você não vota no meu candidato, então você nem devia ser chamado crente. Não é um absurdo? Como se ideologias deste mundo fossem a salvação? Eu sei, meus irmãos, que certas ideologias políticas são mesmo anticristãs. São mesmo contra a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte: tem muita gente que também usa o nome de Deus em vão, apenas com finalidades mundanas. Então não cabe à igreja ficar tomando posições de ideologia política. A igreja tem um grande papel. Qual que é o papel da igreja? Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Unir as pessoas através do sangue de Jesus. Transformar vidas. E quando vidas são transformadas, então o comportamento diário é transformado também. E as pessoas então praticam o bem não porque são forçadas, mas porque têm um coração inclinado para aquilo que é bom. Veja, eu não estou dizendo que você não deve tomar posição na sua mente, na sua consciência. É claro que sim, mas não pense que a salvação está em César. A César o que é de César. E a César administrar as coisas daqui. Mas a salvação pertence ao Senhor. Então, não deixe de ter comunhão com aqueles por quem Jesus Cristo morreu, por causa de alguém que quer se colocar no lugar de Deus. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém.